Olá, futuros linguistas! Este é o nosso 13º vídeo sobre a estrutura das sentenças e dos sintagmas de acordo com a teoria X/ da gramática gerativa. No vídeo anterior, nós falamos sobre sentenças com tempo. Nós tratamos especificamente de sentenças com verbos auxiliares que marcam, que codificam o tempo da sentença, como na frase "eles vão pintar as paredes". E nós vimos que nessa frase, em primeiro lugar, nós temos o vão como o núcleo de um sintagma temporal, de um TP, de um tense phrase, e esse verbo auxiliar, pega o VP, o sintagma verbal, como seu complemento. Dentro do sintagma verbal, nós temos todos os elementos que são pedidos pelo verbo. O próprio verbo pintar, o complemento, que é o sintagma nominal as paredes, e o especificador, que é o sintagma nominal eles. E nós vimos que essa é a primeira estrutura que é formada a partir do léxico, a partir dos itens de vocabulário selecionados para construir a estrutura. Mas a ordem da sentença ainda não está concluída. A sentença ainda não está pronta, porque o elemento eles, que já estabelecia uma relação semântica com o verbo principal, precisa estabelecer uma relação sintática com o tempo, com o verbo auxiliar. Precisa se tornar o sujeito da sentença, precisa ser promovido a sujeito da sentença. E isso acontece através de uma operação sintática de deslocamento de um constituinte, de movimento desse sintagma nominal do especificador de VP para o especificador do TP, gerando a estrutura superficial, como vocês veem na tela. Com isso, nós vemos que todas as sentenças que tiverem tempo, que tiverem a categoria de tempo, todas as sentenças finitas vão ter a categoria TP, que até agora nós vimos sendo preenchida apenas pelo verbo auxiliar. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre outros verbos auxiliares, codificando outras informações gramaticais, não apenas a informação de tempo. E vamos ver sentenças com mais de um verbo auxiliar acontecendo simultaneamente. Então, por exemplo, na sentença João vai viajar amanhã, há dois verbos, o verbo vai e o verbo viajar, mas essa sentença expressa apenas um evento, que é o evento de viajar. Viajar é o verbo principal. O vai é o verbo auxiliar que expressa a ideia de futuro, uma ideia de tempo, tempo gramatical. Mas numa sentença como João vai estar viajando amanhã, nós temos agora dois verbos auxiliares, além do verbo principal, viajando. O verbo vai, indicando o tempo, e o verbo estar. E notem que o verbo estar não indica um outro tipo de tempo. O que ele indica é que essa ação está em progresso. Ele indica aquilo que nós chamamos de aspecto da ação verbal, que a ação está em duração. Nós também podemos ter um verbo como poder, e veja, aí parece simplesmente que o poder está no lugar do estar na sentença João vai poder viajar amanhã. Só que esse poder expressa um tipo de ideia diferente, ele não está expressando aspecto, e ele até exige que o verbo principal fique numa forma diferente do que o verbo estar exige. O verbo estar exige que o verbo seguinte fique no gerúndio, o verbo poder exige que o verbo seguinte fique no infinitivo. E a ideia de poder é uma ideia modal, uma ideia de modalidade, que é um conceito sobre o qual nós vamos falar depois. E notem que podemos ter até três verbos ao mesmo tempo. João vai estar podendo viajar amanhã pode ser uma sentença que desagrade a algumas pessoas, mas é uma sentença que é possível no português e é falada por diversos falantes de português. E nós temos então três verbos auxiliares: o verbo vai indicando futuro, o verbo estar indicando aspecto e o verbo podendo indicando modalidade. Cada um desses verbos vai ser o núcleo de uma categoria funcional que está dominando o sintagma verbal. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre como representar sentenças que têm tempo e aspecto. E em outro vídeo, falamos sobre modalidade também. Então, como a gente representaria a sentença João vai estar viajando? Então, nós teríamos um TP, o começo da sentença vai ser um TP. O núcleo desse TP é o auxiliar vai, como está na tela. Esse auxiliar vai
esse T vai pegar como seu complemento uma outra categoria funcional, um outro sintagma funcional, que é um sintagma aspectual, um ASP. O núcleo desse sintagma aspectual é o verbo estar, como vocês podem ver na tela. E esse núcleo ASP, esse verbo estar, é que vai pegar o VP, o sintagma verbal, como seu complemento. E dentro desse sintagma verbal, nós já sabemos, nós temos o verbo viajar, que aí vai ficar na forma do gerúndio. Nós ainda precisaríamos explicar por que é que esse verbo aparece no gerúndio e não no infinitivo, por exemplo, mas vamos deixar isso para outro momento. E esse verbo não tem complemento nessa sentença, mas tem o agente, tem um especificador João. Para a representação ficar mais curta e menor na tela, eu vou deixar de lado o adjunto. Vamos tratar aqui da sentença como João vai estar viajando e vamos esquecer o amanhã. Essa é a primeira montagem da sentença, em que o VP aparece dentro do ASP-P como complemento do ASP-P e o ASP-P aparece como complemento do TP. E aí nós temos 3 sintagmas na hierarquia da sentença, o TP, o ASP-P e o VP. Só que vocês podem notar que essa sentença ainda não está completa, porque João estabelece uma relação semântica com viajando, ele é o agente de viajando, mas ele precisa ser promovido a sujeito da sentença. Para a sentença ter tempo, ou melhor, como consequência de uma sentença ser finita, ter tempo, a sentença tem um sujeito. Então, ainda é preciso acontecer um processo sintático para que esse sintagma João seja promovido o sujeito da sentença. Então, nós já sabemos que essa estrutura aí, na verdade, é aquilo que nós chamamos de estrutura profunda. E, para completar a sentença, nós vamos ter uma operação sintática que vai construir a estrutura superficial. A estrutura superficial vai ser basicamente a mesma estrutura profunda. A mesma coisa que existe na estrutura profunda existe também na estrutura superficial. Se nós tínhamos TP, ASP-P e VP, nós vamos ter novamente TP, ASP-P e VP. A única diferença nesse caso aí é o movimento desse sintagma nominal, João, para a posição de especificador do TP, como está aí na tela. Mais uma informação é que quando o sintagma nominal João sai do VP, a estrutura gramatical precisa de algum tipo de informação que mostre que esse VP não está de fato vazio. Que o VP com o verbo viajar não está de fato sem nenhum especificador. Ao contrário, um elemento esteve nessa posição, recebeu uma relação semântica de viajando e depois saiu. Então, nós colocamos, por convenção, um T, um símbolo T aí que indica que algo estava nessa posição e saiu. Esse T é de trace, em inglês, que significa vestígio. Então, nós estamos dizendo que alguma coisa saiu dessa posição e deixou um vestígio. E para a gente saber qual coisa saiu dessa posição, nós colocamos um índice subscrito nesse vestígio, nesse T, que é o mesmo índice que a gente atribui ao elemento movido. Então, nós temos lá em cima João e um subscrito 1, e embaixo nós temos T1, que indica este é o vestígio do sintagma que está marcado com o índice 1. Então, este é o vestígio do sintagma João. Essa linha e essa seta desenhada aí é apenas uma informação didática. Ela não faz parte, de fato, da representação. Okay? O que indica o movimento é o fato de que nós temos um vestígio e nós temos esse índice, tanto no vestígio quanto no elemento movido. Desse vídeo, a parte importante e essencial é, além do TP, outras categorias funcionais também existem na hierarquia da sentença. Nós temos um TP, nós temos um aspectual, nós temos um sintagma temporal, nós temos um sintagma aspectual e é possível até que haja outros sintagmas gramaticais ou funcionais nessa hierarquia da sentença. E esses sintagmas vão atribuir ao sintagma verbal essas informações gramaticais, essas informações do tipo tempo, aspecto, etc.
No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre a estrutura da sentença e mais sobre como é que esses elementos gramaticais interagem entre si e interagem com o sintagma verbal. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.